Olá pessoal, Jesus deixou um recado para nós lá no livro de João, capítulo 17, versículo 1. Foi o seguinte: Jesus falou assim: e levantando seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Veja que a Bíblia nos ensina, nos orienta a glorificarmos a Deus com todo o nosso ser, nosso corpo e nossa alma. Sabemos que o nosso corpo é temporário, ele vai passar, o nosso vigor irá desaparecer. Porém, devemos cuidar dele, não só por nós, mas por causa de Deus também. Como está escrito lá no segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Fala assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação em que vivemos, isto é, o nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construído por mãos humanas. E também lá em Salmos, no capítulo 90, versículo 12, fala o seguinte: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias com sabedoria, para que alcancemos os corações sábios. A autoria deste Salmo 90 é atribuída a Moisés, onde destaca muito a brevidade de vida, que o homem chegaria aos 80 anos para quem tivesse bastante vigor. E hoje, com a sabedoria que Deus concedeu ao homem, a medicina ajuda a ir mais além. Porém, um dia acaba. Nosso corpo tem um fim, mas a Bíblia mostra que teremos uma casa eterna no céu, construída pelas próprias mãos de Deus. Jesus disse que voltaria ao Pai para nos preparar morada. Então haverá uma habitação que será incorruptível, na qual iremos habitar para sempre com nosso Pai. Veja lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, nos mostra o seguinte: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Veja a importância que temos de cuidar do templo que Deus nos concedeu aqui nessa terra. Não só nosso corpo, mas aquele onde a palavra de Deus é pregada. Por isso que Jesus se revoltou com a corrupção que estavam praticando no templo de Deus, como nos mostra lá no livro de João, capítulo 2, versículos 14 e 16. Fala assim: e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados, e lançou todos fora do templo. Também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Veja que a maior indignação de Jesus não era com o que eles estavam comercializando, mas onde estavam fazendo isso. E tiraram o foco principal, que era o local da palavra de Deus. E assim como aquele templo representa a igreja no coletivo, também nós, individualmente, somos o templo do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ficou indignado com a perda do foco principal do templo, que era a condução de nossa vida em comunhão com a vontade de Deus. Esse foi o principal motivo. E se Jesus viesse hoje ao mundo e observasse como a sua própria palavra está sendo comercializada em algumas instituições, qual seria a sua atitude? Desta forma, Deus quer falar o seguinte ao seu coração: o que precisa ser purificado em cada um de nós e na igreja como um todo. Será que Jesus aprovaria tudo o que está acontecendo nas igrejas e em nossa vida individualmente? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu entendo que Jesus jogaria fora muitas coisas de nossa vida e dessas instituições que se dizem cristãs. Por isso a Bíblia não pode ser interpretada de acordo com a nossa conveniência. E para isso sempre precisamos olhar para as Escrituras e orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento para conseguirmos compreender a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos de purificação, precisamos nos purificar. O templo do nosso corpo precisa estar adequado para que Jesus entre, se agrade dele e permaneça nele. Por isso não vamos permitir que orgulho, vaidade, ganância e outros sentimentos contrários à vontade de Deus nos desviem do caminho orientado pelo nosso Senhor Jesus. Não vamos perder o foco maior da nossa existência, que é conhecer e compartilhar as mesmas ideias do nosso Criador. Que Deus te abençoe
Em nome de Jesus e até a próxima.